Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo ao Mente Aberta Audiobooks. Hoje leremos o prefácio do livro O Suicídio, de Emily Durkheim. Antes de começar, peço que se inscreva no canal e ative o sininho para receber as notificações. Vamos a isso! O Suicídio, Estudo de Sociologia, por Emily Durkheim. Prefácio. Há algum tempo, a sociologia está na moda. A palavra pouco conhecida e quase rejeitada há uns 10 anos é hoje de uso corrente. As vocações se multiplicam e há por parte do público como que um preconceito favorável à nova ciência. Espera-se muito dela. No entanto, devemos admitir que os resultados obtidos não correspondem exatamente ao número de trabalhos publicados, nem ao interesse em acompanhá-los. Reconhecemos os progressos de uma ciência pelo fato de as questões de que ela trata já não permanecerem estacionadas. Diz-se que ela avança quando são descobertas leis que até então eram ignoradas, ou pelo menos quando fatos novos, sem impor ainda uma solução que se possa considerar definitiva, vêm modificar a maneira pela qual se colocam os problemas. Ora, infelizmente, há uma boa razão para que a sociologia não nos ofereça esse espetáculo. É que, no mais das vezes, ela não se coloca problemas determinados. A sociologia ainda não ultrapassou a era das construções e das sínteses filosóficas. Em vez de assumir a tarefa de lançar luz sobre uma parcela restrita do campo social, ela prefere buscar as brilhantes generalidades em que todas as questões são levantadas sem que nenhuma seja expressamente tratada. Esse método permite enganar um pouco a curiosidade do público, dando-lhe, como se diz, noções sobre todos os tipos de assuntos, mas não pode chegar a nada de objetivo. Não é com exames sumários e por meio de intuições rápidas que se pode chegar a descobrir as leis de uma realidade tão complexa. Sobretudo, generalizações às vezes tão amplas e tão apressadas, não suscetíveis de nenhum tipo de prova. A única coisa que se pode fazer é citar, ocasionalmente, alguns exemplos favoráveis que ilustrem a hipótese proposta. Mas uma ilustração não constitui demonstração. Por outro lado, quando se abrangem tantas coisas diversas, não se domina nenhuma, e quase só se podem empregar exemplos fortuitos, sem que se tenham nem mesmo os meios de criticá-los. Assim, os livros de pura sociologia têm pouca utilidade para quem tenha por regra abordar apenas questões definidas, pois a maioria deles não entram em nenhum âmbito particular de pesquisas, além de serem muito pobres em documentos de alguma autoridade. Os que acreditam no futuro de nossa ciência devem empenhar-se em acabar com esse estado de coisas. Se ele persistisse, a sociologia logo voltaria a cair no antigo descrédito, e só os inimigos da razão poderiam se alegrar com isso, pois para o espírito humano seria uma derrota se essa parte da realidade, a única que até agora lhe resistiu, a única também que se lhe disputa com paixão, viesse a lhe escapar, nem que por algum tempo. A precariedade dos resultados obtidos nada tem de desencorajador. É uma razão para fazer novos esforços, não para abdicar. Uma ciência tão recente tem o direito de errar e de tatear, contanto que tome consciência de seus erros para evitar que se repitam. A sociologia, portanto, não deve renunciar a nenhuma de suas ambições. Por outro lado, se deseja responder às esperanças que se colocaram nela, deve aspirar a se tornar algo mais do que uma forma original da literatura filosófica. Que o sociólogo, em vez de se comprazer em meditações metafísicas a propósito das coisas sociais, tome como objetos de suas pesquisas grupos de fatos nitidamente circunscritos, que possam, de certo modo, ser apontados com o dedo, dos quais se possa dizer onde começam e onde terminam, e atenham-se firmemente a eles. Que ele tenha o cuidado de interrogar as disciplinas auxiliares, história, etnografia, estatística, sem as quais a sociologia
nada pode fazer. Se há algo que ele deve temer, é que, apesar de tudo, suas informações não tenham relação com a matéria que ele tenta abranger. Pois, por maior que seja seu cuidado em delimitá-la, ela é tão rica e tão diversa que contém como que reservas inesgotáveis de imprevisto. Mas não importa, se o sociólogo proceder desse modo, mesmo que seus inventários de fatos sejam incompletos e suas fórmulas muito restritas, ele pelo menos terá feito um trabalho útil a que o futuro dará continuidade. Pois concepções que têm alguma base objetiva não dependem estritamente da personalidade de seu autor. Elas têm algo de impessoal, que faz com que os outros possam retomá-las e continuá-las. Elas são suscetíveis de transmissão. Assim, uma certa sequência tornou-se possível no trabalho científico. E essa continuidade é a condição do progresso. Foi dentro desse espírito que se concebeu a obra que iremos ler. Se, entre os diferentes temas que tivemos ocasião de estudar durante nosso curso, escolhemos o suicídio para esta publicação, foi porque, como há poucos que sejam mais facilmente determináveis, este nos pareceu um exemplo particularmente oportuno. Ainda assim, foi necessário um trabalho prévio para definir bem seus contornos, mas também, em compensação, quando nos concentramos dessa maneira, conseguimos encontrar verdadeiras leis que provam melhor do que qualquer argumentação dialética a possibilidade da sociologia. Veremos aquelas que esperamos ter demonstrado. Certamente, mais de uma vez, devemos ter nos enganado, ultrapassando em nossas induções os fatos observados. No entanto, pelo menos cada proposição é acompanhada de suas provas, as quais nos esforçamos por multiplicar o mais possível. Sobretudo, empenhamo-nos em separar a cada vez o que é raciocínio e interpretação do que são os fatos interpretados. O leitor assim terá condições de avaliar o que há de fundamento nas explicações que lhes são submetidas, sem que nada atrapalhe seu julgamento. Por outro lado, apesar de restringirmos a pesquisa dessa maneira, não impedimos necessariamente a visão de conjunto e as análises gerais. Pelo contrário, pensamos ter conseguido estabelecer um certo número de proposições concernentes ao casamento, à viuvez, à família, à sociedade religiosa, etc., que, se não nos enganamos, são mais elucidativas do que as teorias comuns dos moralistas sobre a natureza dessas condições ou dessas instituições. Do nosso estudo, podem-se até extrair algumas indicações sobre as causas do mal-estar geral de que sofrem atualmente as sociedades europeias e sobre os remédios que podem atenuá-lo. Pois não é de acreditar que um estudo geral só possa ser explicado com a ajuda de generalidades. Ele pode estar ligado a causas definidas, que só serão alcançadas se tivermos o cuidado de estudá-las através das manifestações, não menos definidas, que as exprimem. Ora, o suicídio, na situação em que se encontra hoje, é justamente uma das formas pelas quais se traduz a doença coletiva de que sofremos. Por isso, ele nos ajudará a compreendê-la. Enfim, serão encontrados ao longo desta obra, mais de uma forma concreta e aplicada, os principais problemas de metodologia que colocamos e examinamos mais especialmente em outro livro. Entre essas questões, até uma a qual o que se segue traz uma contribuição por demais importante para que não a destaquemos desde já para o leitor. O método sociológico, tal como o empregamos, baseia-se inteiramente no princípio fundamental de que os fatos sociais devem ser estudados como coisas, ou seja, como realidades exteriores ao indivíduo. Não há preceito que nos tenha sido mais contestado. Não há outro, no entanto, que seja mais fundamental. Pois, enfim, para que a sociologia seja possível, é preciso, antes de mais nada, que ela tenha um objeto e que esse objeto seja só dela.
É preciso que ela tenha uma realidade a conhecer e que essa realidade não caiba a outras ciências. Mas, se não há nada de real fora das consciências particulares, ela desaparece por falta de uma matéria que lhe seja própria. O único objeto ao qual se pode então aplicar a observação são os estados mentais do indivíduo, uma vez que não existe nada mais do que isso. E tratar deles cabe à psicologia. Desse ponto de vista, de fato, tudo o que há de substancial no casamento, por exemplo, ou na família, ou na religião, são as necessidades individuais às quais se supõe que essas instituições respondam. É o amor paterno, o amor filial, a inclinação sexual, o que se chamou de instinto religioso, etc. Quanto às próprias instituições, com suas formas históricas tão variadas e complexas, elas se tornam insignificantes e de pouco interesse. Expressão superficial e contingente das propriedades gerais da natureza individual, elas são apenas um aspecto desta última e não requerem uma investigação especial. Sem dúvida, ocasionalmente pode ser curioso investigar como esses sentimentos eternos da humanidade se traduziram exteriormente nas diferentes épocas da história. Mas, como todas essas traduções são imperfeitas, não se pode dar muita importância a elas. De certo modo, até convém afastá-las para poder alcançar melhor o texto original, do qual provém todo o sentido delas e que elas deturpam. Assim, sob pretexto de assentar a ciência sobre alicerces mais sólidos, fundando-a na constituição psicológica do indivíduo, ela é desviada do único objeto que lhe cabe. Não se percebe que não pode haver sociologia se não há sociedades, e que não há sociedades se só existem indivíduos. Essa concepção, aliás, não é a menor das causas que provocam na sociologia o gosto pelas generalidades vagas. Como poderia haver uma preocupação em exprimir as formas concretas da vida social se só se reconhecesse nela uma existência de empréstimo? Ora, parece-nos difícil que, cada página deste livro, por assim dizer, não se extraia, ao contrário, a impressão de que o indivíduo é dominado por uma realidade moral que o ultrapassa. É a realidade coletiva. Ao vermos que cada povo tem uma taxa de suicídios que lhe é pessoal, que essa taxa é mais constante do que a da moralidade geral, que se ela evolui é segundo um coeficiente de aceleração próprio a cada sociedade, que as variações pelas quais ela passa nos diferentes momentos do dia, do mês, do ano, não fazem mais do que reproduzir o ritmo da vida social, ao constatarmos que o casamento, o divórcio, a família, a sociedade religiosa, o exército, etc., a afetam segundo leis definidas, das quais algumas podem até ser expressas sob forma numérica, renunciaremos a ver nesses estados e nessas instituições arranjos ideológicos sem virtudes e sem eficácia. Mas sentiremos que são forças reais, vivas e atuantes, que, pela maneira como determinam o indivíduo, comprovam que não dependem dele, pelo menos se ele entra como elemento na combinação de que elas resultam, elas se impõem a ele à medida que se formam. Nessas condições, compreenderemos melhor como a sociologia pode e deve ser objetiva, uma vez que tem diante de si realidades tão definidas e tão resistentes quanto aquelas de que trata o psicólogo ou o biólogo. Resta-nos saldar uma dívida de reconhecimento, dirigindo aqui nossos agradecimentos a 2 ex-alunos, o Sr. Ferrand, professor da École Primaire Supérieure de Bordeaux, e o Sr. Marcel Mauss, titular de Filosofia, pela dedicação com que nos assessoraram e pelos serviços que nos prestaram. Foi o primeiro que preparou todos os mapas contidos neste livro. Graças ao segundo, nos foi possível reunir os elementos necessários à elaboração dos quadros 21 e 22, cuja importância veremos adiante. Para isso foi necessário fazer um levantamento dos dossiês de cerca de 20 mil suicidas, classificando-os
separadamente por idade, sexo, estado civil, presença ou ausência de filhos. O senhor Maus fez esse trabalho sozinho. Esses quadros foram elaborados com a ajuda de documentos do Ministério da Justiça, mas que não aparecem nos relatórios anuais. Eles foram gentilmente colocados à nossa disposição pelo senhor Tarde, chefe do Serviço de Estatística Judiciária. Expressamos a ele toda a nossa gratidão. E.D.